Então, queridas, tô começando aqui a fazer o bolo de aipim, o aipim aqui do meu quintal. Aí eu vou começar a untar aqui a forma, eu unto a forma com margarina e salpico açúcar. Eu coloco açúcar na forma, quando eu faço bolo de aipim, boncado, aquele bolo mole, eu sempre coloco açúcar, porque o açúcar ele dá mais uma cor. Conforme ele vai assando, o açúcar vai dourando no fundo, sobe e dá uma cor. Quando a gente não, eu pelo menos, né, aqui em casa, quando eu não coloco açúcar, ele fica branco, ele assa, mas não fica aquele bolo douradinho. Aí o açúcar, eu gosto de colocar o açúcar por cima por isso, porque às vezes tem pessoas que não gostam, ou não pode também. Mas aí, aqui em casa, as minhas receitas que eu faço, os bolos que eu faço, que eu sempre coloco. Não coloco muito, até porque Sérgio aqui em casa ele é diabético. Aí, às vezes, até diminuo um pouco, né, o açúcar das receitas que eu coloco aqui pra mim. Mas eu gosto de colocar um pouquinho só por isso mesmo, pra poder dourar. Agora eu vou estar colocando aqui o açúcar, salpicando o açúcar. Ó, salpicadinho o açúcar. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Aqui tá o aipim, eu já piquei ele, tá bem picadinho. Aqui eu tenho coco ralado, esse coco aqui é coco fresco. Açúcar, leite, eu vou usar uma garrafinha de leite de coco e vou usar fermento. Eu coloco uma colher de fermento para poder dar mais uma firmeza. E margarina. Esses são os ingredientes que eu vou usar aqui. Eu uso também queijo ralado, só que aqui eu tô sem queijo ralado e minha receita hoje vai ficar faltando queijo ralado. E também é opcional, se vocês tiverem aí, quiserem colocar no de vocês, aí vocês colocam. E a quantidade também é bem opcional. Eu vou colocar aqui pela essa quantidade aqui. Aqui deve ter 1 quilo de aipim aqui. Aí eu coloco, né, essa quantidade que eu vou falar pra vocês aqui na receita. Ai, irmãs, me perdoem. Faltou os ovos. Eu esqueci dos ovos, mas tá aqui, ó. 3 ovos para poder colocar na nossa receitinha também. Foi assim uma falta de atenção, mas coloca ovos também. Eu vou começar aqui pelos ovos e vou estar mostrando para vocês aqui de perto como que eu faço. Vou começar pelos ovos. Uma xícara de açúcar. E vou colocar 3 colheres cheias de margarina. Eu vou bater primeiro essa parte aqui e depois eu bato o restante. Agora eu coloco uma xícara de leite. Aí vou colocando aos poucos o aipim e vou batendo. Vou batendo aos poucos para não forçar muito o liquidificador. Agora eu vou colocar a garrafinha de leite de coco. Vou colocar o restante do aipim, que eu já vim batendo ele todo. Vou passar aqui uma aguinha na garrafinha, que eu gosto de passar uma água aqui. Aí, tem que aproveitar tudo. E vou colocar só um pouco de coco aqui. Vou bater um pouco de coco e depois eu venho e coloco um pouco de coco na massa, separado para colocar na forma.
Fica bem cheio de coco. Aí vamos bater novamente. Agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Eu esqueci também, eu não falei para vocês que eu coloco uma pitada de sal. O sal é para quebrar um pouco do açúcar. E uma colher de fermento. O fermento não é para crescer, como eu falei para vocês. O fermento aqui é para deixar o aipim mais sequinho. Que quando a gente faz bolo de aipim, o aipim às vezes fica meio liguento. Aí eu coloco um pouquinho de fermento, equivalente a uma colher de sopa. E dou uma mexida nele, uma batida, e coloco ele para assar, para poder soltar um pouco da acidez que fica. Ele fica muito liguento. E agora eu vou colocar o coco junto com o fermento aqui, ó, e vou misturar. Ó, aí eu misturo bem aqui com o fermento e coloco no tabuleiro. Eu já coloquei ali o forno para pré-aquecer. Eu coloco ele para pré-aquecer em 180 graus. E aí mexo aqui, ó, e coloco no tabuleiro untado, né, como eu falei para vocês, com a margarina e o açúcar, e deixo assar ele ali por 35 ou 40 minutos. Aí às vezes passa um pouquinho, 45. Aí vocês veem aí no forno de vocês como vai ser. E é isso. E desculpe aí o latido do toquinho, que quando tem os passarinhos, vocês estão ouvindo? Os passarinhos cantando aí, ele se incomoda com os passarinhos. Aí começa a latir, não tem como segurar. Uma benção, meus cachorros. Aqui dá muito passarinho, porque tem as árvores aqui em volta. Meu pé de tangerina, meu pé de acerola. Aí eles ficam tudo aqui de tarde piando, aí o toquinho fica desse jeito. Olha como ficou a massinha do bolo, ó. Os pedaços do coco, e agora vamos assar. Então, amadas, ficou pronto aqui o nosso bolinho de aipim. Vou cortar aqui para vocês verem como que ele fica e a textura dele. Deixa eu pegar um garfo. Olha. Ele não fica muito maçudo comer. Fica sequinho. Muito bom. E olha os pedaços de coco. Fica uma delícia. O queijo ralado, como eu falei pra vocês, não tinha, né? Deixei sem o queijo ralado, mas tá maravilhoso. E lembrando que eu coloquei a medida do leite, a xícara do leite é 240 ml, a xícara, tá bom? E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e deixe seus comentários, que eu ficarei feliz em responder a cada um de vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.